A gente começa a estudar a relatividade com uma pergunta que é a seguinte: o que isso tem a ver com eletromagnetismo? Né? Então, para a gente entender, a gente volta ao final do século XIX, quando o eletromagnetismo se firmou como um dos pilares da física, graças aos trabalhos de Maxwell e à verificação experimental da existência e da geração de ondas eletromagnéticas e da medição da velocidade delas, o que permitiu a unificação dos fenômenos elétricos e magnéticos com os fenômenos ópticos. Desde a época de Newton, a mecânica já era um dos pilares da física, né, com a descrição do movimento dos corpos celestes, do sistema solar, e com o espírito da época, que era a redução de tudo a conceitos mecânicos. Né? E da comparação entre esses dois pilares surge uma inconsistência. Essa inconsistência é resolvida pela teoria da relatividade. Para entender a inconsistência, a gente tem que voltar um pouco na mecânica para entender o princípio de relatividade válido ali. É o princípio de relatividade de Galileu, que diz que os referenciais inerciais na mecânica são todos equivalentes por transformações de Galileu. Essas transformações são feitas da seguinte forma: suponha que eu tenho um sistema S barra, uma coordenada aqui x barra, por exemplo, e eu estou estudando um corpo material que tem uma certa posição R barra nesse sistema S barra, que é relacionado com uma posição R em outro sistema S. Esse seria o R, esse seria o R barra, por uma transformação que tem a ver com a velocidade relativa entre esses dois referenciais que eu estou chamando de V. Além disso, uma equação crucial desse princípio de relatividade é que o tempo é absoluto. Né? Há apenas um tempo que precisa ser medido. Quando eu transformo as coordenadas, eu não transformo o tempo, né? O tempo é o mesmo. Então, se a velocidade aqui relativa está ao longo do eixo x, essas equações são escritas em termos de coordenadas como x' é x menos vt, essa velocidade ao longo do eixo x, y' é igual a y, z' é igual a z, e então t' é igual a t. E isso faz com que a aceleração medida no sistema barra seja a mesma aceleração medida no sistema sem barra, porque a velocidade relativa é constante, a derivada segunda aqui preserva sua forma. Né? Então, isso faz com que as equações de movimento sejam as mesmas medidas no sistema barra ou no sistema sem barra. Então, para isso, é importante que o tempo seja absoluto, né, para que essa condição seja válida. Tá? Então, o problema é o seguinte: no eletromagnetismo, as equações não são invariantes pelo princípio de relatividade de Galileu. Isso faz com que os referenciais inerciais não sejam equivalentes se a gente tenta aplicar essas equações de transformação. Então, vou só resumir isso. Se as equações não ficam invariantes por Galileu, o que faz com que os referenciais inerciais não sejam equivalentes, isso tem uma implicação importante. Isso faz com que exista um referencial absoluto. Esse referencial absoluto é aquele no qual as equações vão tomar uma forma especialmente simples. Em particular, a velocidade da luz vai ser c, como previsto pela equação de onda do eletromagnetismo. Quando eu faço a transformação de Galileu e mudo para outro referencial inercial, as equações mudam de forma, a equação de onda muda, a velocidade muda, toda a física vai mudar. Né? Então eu tenho a possibilidade de construir um referencial absoluto, que é aquele no qual as equações tomam a forma que nós estudamos, né? Por exemplo. Uma outra maneira de ver isso é pensar nas ondas eletromagnéticas como no final do século XIX, que as pessoas tinham a visão de que tudo tinha de ser reduzido a conceitos mecânicos. Então, em particular, no estudo de ondas eletromagnéticas,
foi suposto que havia um meio material para dar suporte às oscilações. Esse meio era o éter. A hipótese do éter tem algumas consequências importantes sobre como a gente vai supor o movimento através dele. A gente pode pensar que o éter fica estacionário e os corpos se movem ao longo desse éter sem que ele participe do movimento. Esse éter estacionário significa admitir, então, esse referencial absoluto, que é aquele em repouso em relação ao éter. Então existe assim um movimento uniforme absoluto, pois existe um sistema de coordenadas no qual algumas leis da física são diferentes daquelas que existem nas demais. Todo observador pode determinar se seu sistema está em repouso ou em movimento pela comparação das leis nele válidas com as que são no único que tem a característica de ser o padrão. Uma outra hipótese que a gente pode pensar é que o éter não é estacionário, ele está se movendo junto com os corpos, né? Só que isso leva a consequências que complicam a interpretação de medidas físicas, né? Você pode imaginar que esses corpos carregam o éter consigo, então, e aí o que vai acontecer é que a luz que chegasse aos nossos olhos vinda de uma fonte em movimento teria uma grande velocidade se o movimento fosse na nossa direção e menor se fosse na direção oposta. Mas quando a gente observa estrelas duplas, a gente confirma que isso não é verdade. A observação do movimento delas revela a validade da lei de gravitação de Newton, né? E isso só é possível se a velocidade da luz não depender da velocidade do corpo emissor. Porque se dependesse, a luz emitida por uma estrela caminharia mais ou menos rapidamente dependendo da velocidade da estrela no movimento da emissão. E o movimento seria inteiramente perturbado. Então a conclusão disso é que a velocidade da luz não depende do movimento da fonte emissora. Então não pode admitir que o corpo em movimento carregue o éter consigo. Então o éter não pode andar com o corpo, então ele tem que ser estacionário. Mas se ele é estacionário, ele leva à existência de um referencial absoluto, aquele em repouso em relação ao éter, né? Então fica uma contradição que pode ser resumida em 3 tópicos, né? Esses 3 tópicos são os seguintes. Primeiro, há um princípio de relatividade na mecânica. Que garante a equivalência de todos os referenciais inerciais. Então você tem uma equivalência Isso é uma coisa. Segundo, então é uma observação que a velocidade da luz tem sempre o mesmo valor padrão, independente da fonte emissora. Independe do movimento da fonte ou do receptor. Então, quando a gente compara as duas afirmações, a gente vê que tem uma inconsistência. A lei de transformação que está aqui, que é a transformação de Galileu, fica em contradição com esse item 2, porque a equação de onda não é invariante por transformação de Galileu. Então, 1 contradiz 2. Então, como é que a gente pode pensar isso? Uma opção é supor que as equações de Marcos estão incorretas e buscar outras que fossem invariantes por transformações de Galileu. Isso é inviável, né? O eletromagnetismo explicou com sucesso todos os fatos experimentais que se propôs a resolver. Então não é uma alternativa boa. Uma segunda seria assumir que as transformações de Galileu fossem válidas para a mecânica, mas assumir também que o eletromagnetismo tivesse um referencial privilegiado.
em repouso em relação ao éter. Então é supor que todas as coisas são assim mesmo. A mecânica tem o seu princípio de relatividade, os referenciais inerciais são equivalentes ali, porém isso não é válido para o eletromagnetismo, que admite um referencial absoluto. E a última possibilidade é falar o seguinte: eu assumo como um postulado essa constância da velocidade da luz, e assumo também como postulado a ideia, que é bastante geral, de que todas as leis da natureza são exatamente idênticas em sistemas coordenados que se movam uniformemente em relação um ao outro. Então a solução, que parece ser a mais elegante, é dizer o seguinte: tanto o eletromagnetismo como a mecânica, como qualquer equação da física, tem que ser equivalente quando eu faço uma transformação que passe de um referencial inercial para o outro. Isso exige uma mudança nas transformações de Galileu. Eu não posso mais, porque ela é inconsistente com fatos experimentais, como essa constância da velocidade da luz. Então eu tenho que preservar o eletromagnetismo com o conjunto de transformações que vai sair dele, como fazendo as equações dele ficarem invariantes quando eu mudo de um referencial para outro. Eu abandono o princípio de Galileu e mudo a mecânica para que ela também fique invariante pelas mesmas transformações que vão ser válidas no eletromagnetismo. Tá? Então essa é a ideia da relatividade, que faz com que a solução venha de dois postulados. O primeiro é bem geral: as leis da física são as mesmas. Vou colocar que são invariantes por transformações entre referenciais inerciais. E o segundo postulado que eu vou então adotar para fazer com que eu tenha algo unificado vai ser que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais Então ela independe de qualquer coisa, tipo movimento da fonte, de emissor, e quando eu passo de um referencial por outro, essa velocidade mantém o C. Dizer esse segundo postulado significa abandonar a transformação de Galileu e assumir um outro conjunto de transformações. Esse conjunto de transformações que faz isso são chamadas de equações de Lorentz. São as equações que fazem o eletromagnetismo ser invariante. Essas equações eu vou resumir aqui para um caso em que eu tenha uma velocidade relativa ao longo do eixo x. Então é x' x menos vt, raiz de 1 menos v2 sobre c2. Aí, como a velocidade relativa é ao longo do eixo x, o y' se mantém, o z' se mantém, e a parte muito fundamental é que o t' se transforma também. Então agora, toda vez que eu mudar de referencial inercial, eu mudo não só a parte espacial através dessas equações, mas mudo também o tempo. O tempo deixa de ser absoluto. Então isso faz com que eu defina um conjunto de coordenadas que englobe também o tempo, porque ele é transformado. E isso leva ao chamado espaço-tempo quadridimensional. E define as minhas coordenadas, então, como uma coordenada temporal e 3 coordenadas espaciais. Tá? A noção de invariância da velocidade da luz e espaço-tempo vai permitir uma interpretação geométrica, uma formulação geométrica das leis da física, que é o que a gente vai ver agora.